Amém, irmãos? Vocês estão prontos para a palavra? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a Bíblia Sagrada. Abre comigo Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu quero procurar assim ser bem objetivo na palavra e quero tentar cumprir com isso, né? Porque toda vez que eu falo isso, o Espírito Santo vem e faz uma coisa doida, né? E a gente fica meio perdido e vai falando, né? Mas que seja do Espírito, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Desde que seja do Espírito para a nossa vida, então está tudo certo. Amém? Mas eu quero sim procurar ser bem objetivo e permitir, é lógico, que o Espírito Santo conduza todas as coisas sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Eu vou ler alguns versículos assim alternados, tá bom, irmãos? Então presta atenção, porque eu vou ler o 26, depois vou pular alguns versículos aí, e nós vamos dando continuidade à leitura da palavra. Atos 8, verso 26, está escrito assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Pula para o versículo 29 aí, irmãos. Verso 29 diz assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Pula lá para o versículo de número 37, irmãos. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa usar esse momento, irmãos, para falar conosco, né? Em nome do Senhor Jesus. Então abra bastante o teu coração, tá bom, querido? E permita o Senhor falar com você. Aqui esse texto, eu acredito que a maioria de nós já o conhece, né? Ou já leu esse texto aqui, de quando o Senhor, Ele envia o seu anjo para falar com Filipe. Filipe era um dos discípulos, né, que Jesus havia formado durante a sua trajetória. E esse Filipe, ele então, sendo uma pessoa obediente à voz de Deus, ele fez aquilo que o anjo havia dito para ele, né? O anjo diz para ele com clareza no versículo 26, quando ele diz assim: olha, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, vai para Gaza, porque lá está deserto, né? E ele imediatamente se levantou e foi em direção àquilo que o Senhor estava orientando ele a fazer. E quando ele
desce para esse caminho orientado pelo Senhor, ele encontra com um homem, né, um eunuco, uma pessoa que, vou dizer assim, era estéril, tá? Para você entender. Eunuco era basicamente uma pessoa estéril, que não reproduzia, né? Alguns eram de nascença, outros era esterilizado a mando do rei, para que ele pudesse conviver no meio das mulheres do rei e não cometesse nenhum abuso a respeito das mulheres, e por aí vai, né? A história, resumindo, é mais ou menos isso, só para você entender o que é um eunuco, tá bom, querido? Então, o Filipe, aqui da Bíblia, ele, sendo orientado pelo Senhor, ele encontra esse eunuco que estava na sua carruagem, e ele lia o livro da Bíblia Sagrada. E ele lia exatamente o livro de Isaías, onde a palavra do Senhor fala, né, a respeito desse grande sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus, ele fez, que ele passou. Isaías capítulo 53, né, era o que ele estava lendo ali naquele momento, só que ele não tinha entendimento, irmãos. Ele lia, mas não compreendia nada, né? Então Filipe se aproxima ali da sua carruagem e pergunta para ele: você entende o que você está lendo? A resposta foi clara e objetiva. Ele diz: olha, como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Então Filipe entrou para dentro daquela carruagem também, e ele começou a explicar para aquele homem a respeito de quem a Bíblia estava falando, né, naquele momento, até chegar ao ponto desse homem tomar a decisão de se batizar nas águas. E Filipe disse para ele: olha, aqui tem, as águas estão aí, o que te impede de você ser batizado? Então não tem nada que te impede de você ser batizado. E a Bíblia diz que Filipe batizou esse homem, e ele ficou cheio de alegria, né, muito satisfeito, jubiloso, diz a Bíblia aí, né, que ele ficou muito feliz com tudo isso que ocorreu na vida dele. E a palavra diz aí que depois que eles saíram da água, versículo 39, eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e aquele eunuco não viu mais a Filipe, né? E Filipe foi arrebatado pelo Senhor, e depois ele só foi visto em outro lugar, um lugar chamado Azoto, né? Só para você entender a palavra. E nós estamos esses dias, meus irmãos, falando um pouquinho, né, a respeito do Espírito Santo, né, desse avivamento do Espírito Santo, né, que nós estamos em busca disso, queremos isso para a nossa vida. Pelo menos eu quero, não sei se você quer, né, acredito que você quer também, né, para que o Senhor possa fazer em nós restaurações, mudanças, né, que sejam elas significativas, para que possamos continuar glorificando o nome do Senhor nessa terra. Deus, Ele nos chamou, irmãos, não foi para outro objetivo a não ser esse. Independente de quem nós somos, independente de que família somos, né, que classe social nós temos no meio da nossa sociedade, independente de tudo isso, irmãos, o Senhor nos chamou para a gente cumprir com aquilo que Ele determinou para cada um de nós, amém? E de forma conjunta, o que Deus determinou para a igreja é que a igreja possa falar da palavra de Deus para todas as pessoas, para todas as nações, para tudo quanto é tipo de gente. O Senhor determinou para que a gente pudesse estar levando a palavra dEle, tá? Isso não é papel apenas de pastor, ou de um líder, ou de um obreiro da igreja. Isso é papel da igreja de Cristo, amém? O Senhor chamou a mim e a você, querido, para podermos esparramar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa salvar a vida das pessoas, né? É isso que o Senhor nos chamou, de forma conjunta é isso,
tá bom? Independente se você tem um ministério ou não tem ministério, independente se você já é batizado ou não é batizado, não importa. O Senhor te chamou para você falar da palavra dele para todas as pessoas, sem que a gente perca a oportunidade, irmãos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno, e nós, como igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de usar a palavra de Deus para salvar essas pessoas. Amém, gente? Então, Deus conta comigo, sim. Deus conta com você, sim. Tá bom? E é importante que você entenda o seu papel, querido. Tá bom? O seu papel é salvar a vida das pessoas. O seu papel é tirar pessoas das mãos de Satanás e trazer para o reino da luz, e trazer para Jesus. Tá bom? Esse é o meu papel, esse é o seu papel, irmãos. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da gente estar resgatando, irmãos, a essência para as nossas vidas, sabe? Parece que no decorrer da nossa caminhada a gente vai perdendo essa essência, né? A gente somos cristãos, somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, mas parece que ao longo da nossa caminhada cristã, parece que a gente vai perdendo um pouco da essência. Eu quero falar a respeito disso hoje, para que eu e você, querido, possamos trazer de volta a essência do Senhor para a nossa vida, tá bom? Às vezes você se encontra, quem sabe, desanimado, fraco na fé, né? Quem sabe você se encontra hoje, sei lá, entristecido com alguma coisa, talvez assim, você diz, olha, eu estou vindo na igreja porque eu tenho que ir na igreja, né? Às vezes você não vem com aquela alegria, com aquela motivação. Às vezes você entra às portas da igreja e você diz, vai ser a mesma coisa, né? Vai ser as mesmas canções, vai ser o mesmo pregador, vai ser a mesma coisa, irmão. E não é assim que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que a gente venha num lugar como esse, sabe, como um encontro marcado, irmãos, um encontro marcado. A gente se prepara para ele, a gente se produz para ele, né, para que esse encontro marcado, ele seja um encontro que realmente faça diferença na vida da gente, provoque mudanças, tá bom? Então, toda vez, querido, que eu e você vem para a igreja para cultuar ao Senhor, seja na quinta, seja no domingo, seja nas células, na terça-feira, toda vez que a gente se prontifica a cultuar o Senhor, é importante que a gente entenda isso, irmãos, que nós não estamos indo de encontro a qualquer pessoa, nós estamos indo de encontro ao nosso Senhor, e nós precisamos estar muito prontos para isso, porque a essência é o Senhor, a essência vem do Senhor, e a essência habita em nós, através do Espírito Santo de Deus, amém, meus irmãos? Então, esse motivo de que nós estabelecemos esses 7 domingos, né? Não somente para falar a respeito do Espírito Santo, não, irmãos, porque falar do Espírito Santo, eu acredito que qualquer pessoa consegue, né? Qualquer pessoa consegue dizer, olha, o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é tudo que eu tenho, o Espírito Santo é uma pessoa tremenda, né, e faz coisas extraordinárias. Ou seja, qualquer um de nós sabe falar a respeito do Espírito Santo, mas eu creio particularmente, irmãos, que o que o Senhor espera de nós, não é apenas pessoas que saibam falar que o Espírito Santo existe, pessoas que saibam falar que Jesus cura, liberta, transforma, salva. Não, eu creio que o Espírito Santo, que o Senhor, né, Ele não quer que a gente apenas saiba falar a respeito disso. Eu acredito que o Senhor, Ele quer resgatar essa essência dentro de nós, para que a gente viva isso, irmãos. Você entende? Viver isso é diferente do que falar, né? Falar, qualquer pessoa fala. A pessoa que
que bebe uma cachaça, ela fala: olha, Deus é bom, né? Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus é maravilhoso. A pessoa que usa droga, irmãos, também fala a mesma coisa. A pessoa que vai na igreja católica também fala a mesma coisa. A pessoa que frequenta a igreja evangélica, ela também fala a mesma coisa. Ou seja, falar todo mundo é capaz de falar, mas viver são poucos que conseguem. Sabe por quê? Porque às vezes, para viver a essência do Espírito Santo, nós precisamos permitir com que Ele desconstrua das nossas vidas algumas coisas que nós adquirimos. E é muito importante a gente entender isso, irmãos, porque às vezes nós estamos tão ocupados com o nosso estilo religioso, né? Ou ocupados com a nossa religiosidade, que nós deixamos de lado o mais importante, que é a essência do Espírito de Deus nas nossas vidas. A gente está ocupado demais com a nossa religião, não é verdade? A gente ocupa demais a nossa cabeça dizendo assim: eu tenho que ir na igreja. Pastor, mas isso não é importante? Sim, é muito importante. É extremamente importante a gente colocar isso nos nossos corações. Eu tenho que ir na igreja, eu faço parte dela. Mas, querido, mais importante do que vir à igreja, mais importante do que isso, é a gente permitir com que o Senhor desconstrua todo e qualquer espírito de religiosidade da nossa vida, e que Ele reconstrua em nós a essência que faz a gente continuar, irmãos. É importante que isso aconteça numa noite como essa, tá? Então permita ao Senhor tirar de você alguns hábitos que faz você regredir, ou que às vezes faz você parar no tempo. Vou citar alguns exemplos com bastante clareza para que a gente entenda, irmãos. Por exemplo, a minha função, vou falar de mim primeiro. Eu sou um pregador da palavra, e às vezes a gente acostuma tanto em ser um pregador da palavra, que às vezes a gente deixa a essência de lado, e a gente diz assim: eu já sei pregar. Você entende isso? Eu já sei pregar. Irmãos, tudo bem que Deus nos dá, né, a condição de estudar, a condição de pesquisar, a condição de a gente fazer um curso, né, uma teologia, algo dessa natureza, para poder ajudar a gente. Tudo bem, irmãos, e glória a Deus por tudo isso, mas sem a essência, irmãos, tudo fica vazio. Você entende? Um pregador que prega sem a essência do Espírito Santo na vida dele, o que ele vai trazer para seu público ou para a sua plateia é apenas palavras bonitas, palavras que às vezes, no momento que são faladas, essas palavras vai trazer uma emoção no coração da pessoa, e ela vai chorar, às vezes ela vai dizer: e eu preciso mudar isso na minha vida, mas às vezes sai porta fora e nada disso acontece. Mas quando as palavras são ditas, vindas do Espírito Santo, irmãos, a gente sai de um lugar como esse, e a gente diz: hoje eu tomo a decisão de mudança. Eu não vou ser mais o mesmo. Eu preciso encontrar com o meu Senhor. Sabe, irmãos, eu venho meditando nisso esses dias e pensando a respeito, porque eu acredito que esse tempo que nós estabelecemos aqui para Vale, a respeito de 7 domingos, como é que é mesmo lá? Esqueci o cartaz, cadê o cartaz? Está lá no...
de ativação, a palavra que eu queria lembrar é essa, ativação, obrigado. 7 domingos de ativação, irmãos. Eu acredito que isso não veio à toa aos nossos corações. É porque eu particularmente creio que Deus, Ele vê a necessidade de que a igreja desperte na vida dela essa essência. Sabe, irmãos, isso não é uma ou duas pessoas que devem carregar, é toda a igreja. Se nós pegarmos por base a igreja do início, a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que toda a igreja, ela estava em comunhão, toda a igreja estava em oração, toda a igreja estava em jejum, toda a igreja tinha todas as coisas em comum, ou seja, o que era da pessoa, ela tinha por ela, que não era dela mesma, era de todo mundo. Essa era a igreja que se iniciou, tá certo? Jesus iniciou essa igreja, os discípulos deram continuidade nessa igreja, e a Bíblia diz que a igreja crescia, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos que você vai entender isso. As pessoas eram mortas porque elas eram cheias do Espírito Santo. As pessoas eram aprisionadas porque elas eram cheias do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, nos nossos dias atuais, parece que nós nos envolvemos tanto com o nosso nível religioso, que nós deixamos a essência de lado, sabe? Nós só queremos o nosso bem-estar. Se o nosso bem-estar tiver suprido, a gente fica satisfeito, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, eu particularmente, irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo a condição dos discípulos de Cristo, que eram cheios do Espírito Santo, homens que foram massacrados, aprisionados, cerrados no meio, homens que foram jogados em covas de leões, e mesmo assim eles não negaram a sua fé, eles continuaram firmes no Senhor, servindo ao Senhor, e a Bíblia faz questão de dizer que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, e hoje nós estamos apenas preocupados em manter o nosso destaque religioso. Sabe, se a nossa vida religiosa, ela tiver tudo bem, então para nós às vezes está tudo certo. Irmãos, e nós precisamos mudar isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Sabe, Deus não está à procura de bons religiosos. Eu acredito nisso, irmão. Deus está à procura de homens e mulheres que estão dispostos a se entregar e dizer assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero transbordar essa essência do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Esse mesmo capítulo aqui, irmãos, o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, depois você lê em casa, tá bom? Esse mesmo capítulo fala, Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que uma outra pessoa, um tal de Simão, ele queria comprar de Pedro aquela presença do Espírito Santo, e Pedro falou assim: mas a presença do Espírito Santo você não compra com dinheiro, esse dinheiro seu vai servir para maldição na sua vida. Aquele homem ficou tão atemorizado, irmão, com aquelas palavras, esse tal de Simão, que ele disse assim: pelo amor de Deus, ore por mim, para que nada dessas palavras que vocês estão falando comigo, elas não se cumpram na minha vida. Pelo amor de Deus, pede a Deus por mim, eu não quero mais comprar o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que os apóstolos, eles impunham as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas eram tocadas pelo Espírito Santo, elas eram cheias do Espírito Santo, só dos apóstolos colocarem as mãos sobre elas. Sabe, às vezes eu olho para mim, olho para nós como igreja, e eu tenho a minha definição assim, irmãos. Falo: meu Deus, eu preciso melhorar demais, isso não pode continuar assim, eu preciso atrair de novo essa essência, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, irmãos,
Aonde é que nós estamos? O que nós estamos fazendo, irmãos, com aquilo que é mais precioso que nós carregamos na vida da gente? Querido, tudo bem que nós temos que cantar afinadinho, nós temos que tocar afinadinho, nós temos que pregar bonitinho, está tudo bem, está tudo certo isso, irmãos, mas a essência não pode ser substituída. Irmãos, pode faltar qualquer coisa na vida da gente, mas que não falte a unção do Senhor, que não falte essa presença do Senhor na nossa vida, irmãos, que não falte. Então, pelo amor de Deus, irmãos, é um apelo que eu estou fazendo. Que tal a gente parar de se preocupar tanto e ficar tão ocupados com a nossa vida religiosa? E que tal a gente inverter os papéis nessa noite, irmãos? A gente parar de se preocupar tanto com a religiosidade e nós começarmos a preocupar com a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que tal, irmãos? A gente precisa disso. Sabe, em nome de Jesus, quando eu digo a gente, irmãos, eu já estou me incluindo, tá bom? Só para você entender, eu já estou me incluindo nisso. Aonde estão os momentos de oração, irmãos? Aonde estão as vigílias? Aonde está a nossa adoração ao Deus vivo, irmãos? Ela precisa passar de músicas, ela precisa ir além de canções, sabe? Nós precisamos de fato querer a presença do Senhor, assim como já ouvimos tanto aqui, né? Pastor Felipe, que gosta de falar de Moisés, quando ele disse: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não vou também. Irmãos, nós nos movemos, às vezes nos movemos sozinhos, porque a presença de Deus, às vezes ela não se moveu e nós estamos nos movendo. Você entende isso? E foi exatamente isso que Moisés disse, irmão: Senhor, se a sua presença não for, eu também não vou. Agora, se a tua presença for, então eu estou junto, eu vou também. Você entende, irmãos? Queridos, é tudo maravilhoso quando a gente está na igreja e a gente está vendo tudo tão bem organizadinho, né? Tudo maravilhoso isso, e isso precisa acontecer. A gente chama isso de excelência. Isso precisa existir, irmãos, porque o Senhor merece o nosso melhor. Mas não pode faltar a essência, irmãos. Essa essência precisa queimar dentro de nós de novo. Pastor, mas ela nunca deixou de queimar na minha vida, então que ela continue. Se ela não parou, que ela continue. Mas se por acaso ela parou, querido, a gente precisa resgatar isso de volta hoje. A gente precisa querer ter prazer, irmãos, de se prostrar diante de Deus, de se entregar para Deus, de se trancar num quarto, ou seja lá onde for, e dizer para Deus assim: agora é eu e o Senhor, agora não tem nada de celular, não tem nada de WhatsApp, não tem nada de rede social, agora é eu e o Senhor. A gente precisa voltar a essa essência, irmãos, trazer isso de volta para nós, em nome do Senhor Jesus, queridos. E para não ficar só nisso, irmãos, eu já falei demais, né? Falei que ia falar pouco, meu Deus do céu, não tem jeito, Jesus. Como é que faz? Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre os atributos dessa essência, irmãos, que faz parte do Espírito Santo. O primeiro atributo é o amor da igreja. O amor da igreja, irmãos. Quando eu falo igreja, eu não estou falando só da Vale, não, tá, irmãos? Estou falando da igreja de Cristo. O amor da igreja de Cristo precisa voltar a existir. Amor não é só palavra. Amor não é só dizer eu te amo. Às vezes uma atitude demonstra mais amor do que palavras. Não é verdade? Às vezes a pessoa pode dizer assim: eu te amo, mas
Na verdade, não ama nada, está só falando que ama. Então, que tal a gente demonstrar isso, irmãos? Uns para com os outros, e nós, como igreja, para as pessoas lá de fora, lá desse mundo, a gente mostrar que essa essência existe na nossa vida, através do amor de Cristo. Sabe, é um dos atributos do Espírito Santo, é levar um ser humano a amar. Isso foi tão forte na vida do nosso mestre, que ele amou até o fim. Amou a ponto de se entregar por nós. Não precisa nem ficar falando disso, que a gente já conhece a história. Ele se entregou por nós, ele suou gotas de sangue, ele derramou até a última gota de sangue por amor a nós, e para não condenar absolutamente ninguém. Quando ele estava dando seus últimos suspiros, ele disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmão, o amor ensina a gente a perdoar. Você entende? Talvez se há falta de perdão na sua vida, talvez é porque falta o amor. A Bíblia diz em Coríntios 13 que o amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta, tudo espera, ele tudo crê. Talvez eu não falei na ordem certa, mas é isso que está escrito lá, né? E às vezes nós não estamos suportando uns aos outros mais, irmãos. Aonde está o amor? Às vezes a gente já não está crendo mais. Aonde está o amor? Não é verdade? Às vezes a gente já não sofre mais porque o outro está sofrendo, irmãos. Aonde está o amor? Não é verdade? Às vezes o irmão desabafa com a gente problemas que ele está passando, e às vezes a gente, cheio de falta de amor, a gente pensa com a gente assim: que se dane, problema teu. Irmãos, aonde está o amor? Você entende? Então são coisas simples e básicas, que talvez ao longo da caminhada da igreja, irmãos, a igreja vai perdendo. E eu estou chamando isso de resgate nessa noite. Nós precisamos resgatar essa essência que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. O amor, a palavra de Deus, meus irmãos, aonde está esse amor? Seja honesto com você mesmo. Você já leu a Bíblia hoje? Talvez você pegou na Bíblia agora, né? A hora que a gente leu aqui na igreja, talvez foi a sua única leitura da Bíblia que você fez no dia de hoje, irmão. Você entende? Onde está o nosso amor pela palavra, irmãos? Onde está o nosso amor pela igreja? Onde está o amor que a gente tem pela nossa congregação? Onde está o amor? Aonde ele está, irmãos? Você entende? Se está faltando isso, irmãos, a gente precisa resgatar isso nessa noite, em nome de Jesus. Onde está o amor para a gente pregar o Evangelho, irmãos? Preste atenção nisso, porque nós não podemos confundir o amor com bajulações. Não confunda, pelo amor de Deus. O Senhor nos orienta através da palavra dele que, por causa do amor, ele nos corrige. Por causa do amor, ele nos repreende. Por causa do amor, o Senhor chama a nossa atenção. Tudo isso por causa do amor. Não é por causa que ele é um Deus agressivo, ou porque ele é um Deus maldoso, ou porque ele quer ferrar com a nossa vida, nada disso. Por causa do amor, ele nos repreende. Você entende isso? Deus não bajula ninguém, irmãos. Então não confunda as coisas, não confunda amor com bajulação. Lamentavelmente, as pessoas, ou muitas, não as pessoas, mas muitas pessoas, nos dias atuais, elas preferem ser bajuladas do que amadas. Você entende?
Ah, eu não vou voltar mais na igreja porque o pastor não me bajula. Irmão, em nome de Jesus, eu não estou aqui para bajular ninguém, eu estou aqui para corrigir se for necessário. Você entende? Eu estou aqui para ser corrigido se for necessário. Você entende? Eu sei que elogios fazem parte, eu sei que esse tipo de coisa faz parte da vida da gente, mas nós não podemos colocar a nossa crença em cima disso, irmãos. Não devemos colocar a nossa crença em cima de bajulações, não, irmãos. Oh, parabéns, você saiu muito bem, né? Que Deus seja louvado, continue assim, amém. São incentivos, a gente precisa de incentivos dessa forma, sim, irmãos, mas que não venhamos confundir amor com bajulação. Amor, Deus trata, através do amor Deus corrige, através do amor Deus, se for preciso, Ele vira a vida da gente do avesso, só para mostrar para nós o quanto que Ele nos ama. Você entende? E o que é que nós queremos fazer com as pessoas, para que elas permaneçam perto de nós? Às vezes nós queremos bajular. Você entende? Amo a vida de vocês, de verdade. De cada pessoa que está aqui, amo a vida de vocês, mas, honestamente, irmãos, se for para eu escolher entre eu bajular você e entre eu corrigir você por amor a Jesus e por amor à sua vida, pode ter certeza, eu vou corrigir sua vida. Eu não vou te bajular para você permanecer perto de mim, eu vou te amar. Sabe, eu vou te amar de tal forma que você vai ser constrangido com esse amor que não é meu, é de Deus para com a sua vida. Você entende isso? Ah, meu Deus, como eu quero que a igreja entenda isso, irmãos. De verdade, eu quero que a igreja entenda isso. Porque isso vem do Espírito Santo, irmãos, isso faz parte do Espírito Santo, são os atributos que existe nele, o amor existe, irmãos, e se nós carregamos o Espírito Santo, nós precisamos aprender a amar, a resgatar isso. Uma outra coisa, irmão, que é muito simples, às vezes difícil, mas é simples: obediência. Amém? Obediência. A obediência resgata a essência. Amém? Você pode repetir isso comigo? A obediência resgata a essência. Você entende? Quando você está disposto a obedecer o Senhor também está disposto a resgatar essa essência na sua vida. Obedecer, irmãos, às vezes dói. Dói. E às vezes dói muito. Obedecer dói muito. Porque às vezes requer de nós renúncias, né? Desconfortos na vida da gente. Tira a gente da zona de conforto, a obediência. Mas olha, quando nós obedecemos, nós temos paz. Você entende isso? É melhor ter paz do que ter razão. Concorda com isso ou não? É melhor você ter paz, querido, do que você ter razão. 2 Coríntios capítulo 4, se der para pôr lá, senhor Isaías. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8. Olha o que a palavra diz, irmãos. Talvez a minha tradução seja diferente da que vai ser colocada lá no telão. Mas 2 Coríntios 4, 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não somos destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus Pai. Por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior, ou o nosso corpo se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Tudo isso, irmãos, Paulo disse tudo isso aqui por causa do amor. Você entende? Se estamos atribulados, é por amor. Se estamos sendo perseguidos, é por amor. Se estamos vivendo angustiados, é por amor. Tudo isso é por amor, trazendo sempre a mortificação da carne, né? Ou a mortificação do Senhor no nosso corpo, melhor dizendo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Irmãos, a vida de Jesus precisa se manifestar em nós em todo o tempo. Meu Deus do céu, é preciso que a igreja, é preciso que eu e você entenda isso, irmãos. Então, obedecer às vezes dói, mas obediência é atributo do Espírito Santo, e se você está disposto a obedecer, acredite, meu irmão, Deus está disposto a levar você a lugares que você ainda não foi. Obedeça, obediência, em nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, eu quero falar também a respeito da perseverança, irmãos. A perseverança, ela mantém a essência. Aleluia. Assim como a obediência resgata a essência, agora a perseverança, ela mantém a essência. Aleluia. O Senhor disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele faz o papel dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz tudo isso, mas a perseverança é por nossa conta. A gente precisa aprender a perseverar. Você entende? Deu certo, eu estou perseverante. Deu errado, eu estou perseverante. O Senhor me atendeu e fez aquilo que eu pedi para Ele, eu estou perseverante. O Senhor não fez, eu estou perseverante. Perseverança é um atributo que resgata, irmãos, que mantém, melhor dizendo, a perseverança, ela mantém a essência do Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. Irmãos, eu vou contar um testemunho rápido para vocês de uma pessoa que eu tive a oportunidade por esses dias de fazer lá uma corrida, né, com essa pessoa, e eu achei muito interessante, porque eu sempre pergunto, né, para a pessoa se está tudo bem, qual o seu nome, para onde você vai, né? Sempre a gente pergunta, isso é normal. E
Eu perguntei, irmãos, está tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Está atrasado para algum compromisso? Não estou atrasado, não. Está tudo bem comigo, graças a Deus. Pode andar dentro do seu tempo, pode ir em paz, porque eu estou em paz. Essa pessoa, então, começou a falar essas coisas, e eu falei assim, deve ser crente, né? Para falar dessa forma, deve ser crente. Eu gosto muito de conversar. Aí eu comecei a conversar, irmãos, com essa pessoa, uma moça de mais ou menos uns 20 e poucos anos, não sei a idade, né, porque eu não perguntei também, mas eu comecei a conversar com essa moça, e ela começou a pregar para mim, irmãos, e eu achei uma maravilha, porque eu queria ouvir a voz de Deus naquele dia. Eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, não sei de que forma, não sei como, não sei por onde o Senhor vai começar, por onde o Senhor vai terminar, mas eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E essa moça começou a falar, irmãos, durante a viagem, né? A viagem, tá? Entende aí? Como é que fala lá, Isaías? Esqueci, corrida. Durante a corrida, irmãos, ela começou a falar, e eu falei assim, bom, já que ela não está com pressa, então eu não vou nem acelerar, eu vou devagar, porque eu quero ouvir Deus falar tudo que eu preciso. Ela começou a dizer assim, moço, há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu tive uma experiência tão maravilhosa com o Espírito Santo. Eu falei, ô pai crente. Lá dentro de mim eu falei, é crente. Não perguntei também não. Falei, é crente. Tão maravilhosa a minha experiência com o Espírito Santo. Era uma pessoa atordoada, uma pessoa atribulada, uma pessoa que não respeitava pai, não respeitava mãe, não respeitava ninguém. Eu era uma pessoa descontrolada, e eu tive uma experiência tão maravilhosa com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me envolveu de tal forma, e eu falei, glória a Deus, continua falando, Jesus, né? E o Espírito Santo me envolveu, e a moça pregando para mim, irmãos, e pregando, né? Eu entendi que ela estava pregando. Tá tudo bem, vamos lá, está pregando, e está falando do Espírito Santo, da experiência dela. Ela falou, mas eu chorei tanto, e o Espírito Santo me deu o privilégio. A hora que ela falou isso, irmão, deu vontade de chorar, de verdade, eu segurei, mas ela falou assim, olha, o Espírito Santo me deu o privilégio de falar em línguas estranhas. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E ela falando, irmãos, falando só do Espírito Santo, e do que o Espírito Santo fez na vida dela. Aí, mais ou menos, chegando próximo do endereço que ela ia, eu perguntei assim, você é evangélica? Ela falou assim, não, eu sou católica. Mas o Espírito Santo existe, e o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa na minha vida. E eu falei assim, vai continuar fazendo e vai te tirar da idolatria. Vai continuar fazendo e vai tirar, irmão, da idolatria, porque o Espírito Santo faz a obra completa, amém? Você crê assim? Eu também creio dessa forma, irmãos. Eu entendi que aquilo ali, irmãos, era Deus usando aquela moça para falar comigo. Quando eu finalizei a corrida, deixei ela na igreja dela. Melhor, antes de chegar lá, ela falou assim, pode ir tranquilo, moço, não precisa correr não, está tudo bem. Eu é que gosto de chegar mais cedo mesmo. Eu sempre gosto de chegar mais cedo, porque o Espírito Santo fez uma obra tão linda na minha vida, que eu gosto de chegar cedo lá na igreja, eu gosto de organizar as coisas primeiro, eu gosto de deixar tudo bonitinho. Se tiver alguma coisa fora do lugar, eu gosto de arrumar e deixar tudo bonitinho, e depois que eu tiver feito tudo que tem para fazer lá na igreja, então eu dobro os meus joelhos e vou conversar com meu amigo Espírito Santo, porque olha, ele fez uma obra maravilhosa na minha vida, mas maravilhosa demais. Falei, ô glória, faltei pouco falar em língua lá, irmãos, de verdade. Aí eu falei assim, você vai ficar na onde? Ela falou, ali na igreja. Aí ela falou, eu sou católica. Falei, tudo bem, está tudo certo.
Mas eu pensei comigo, né? O Espírito Santo vai tirar de lá, porque ele faz a obra completa. E a hora que ela desembarcou, irmãos, ela falou assim: moço, é no cartão. Falei: eu não passo, eu não tenho maquininha. Ela falou: ai, meu Deus do céu, como é que eu faço para te pagar? Falei: não, eu acredito em você, depois você me manda o Pix, não tem problema não. Ela mandou mesmo, irmãos. Depois ela mandou para pagar a corrida. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque uma pessoa, irmão, que teve o privilégio de ter contato com o Espírito Santo. Tudo bem que não estou falando de religião, né? Religião em si não manda nada. Mas eu creio que Deus vai tirar essa pessoa do meio da idolatria, porque ela mesma disse com a boca dela que ela já não acreditava nessas idolatrias, ela não acredita nisso. Então Deus vai tirar do meio disso, né? Deus vai trazer para o lugar certo. Por que eu estou contando isso para vocês, meus irmãos? Porque eu e você, nós não estamos na idolatria. Talvez a live vai ser até derrubada, né? Mas está tudo bem, se for não tem problema não. Eu e você, nós não estamos no meio de idolatria. Nós conhecemos o Deus vivo. Nós sabemos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós sabemos, irmão, todo mundo aqui conhece a palavra. E eu pergunto para finalizar, irmão, por que nós não valorizamos o Espírito Santo assim como essa moça? Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus me deu assim uma lavada a respeito disso, sabe, irmãos? Eu falei assim: meu Deus do céu, eu preciso rever minha vida. Eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Eu aceito Jesus de novo, eu quero Jesus de novo para a minha vida. Eu preciso me converter depois dessa. Porque Deus usou a vida dessa pessoa, irmão, para falar sobre o Espírito Santo de uma forma tão enérgica, sabe, de uma forma tão assim maravilhosa, nada de profundidade, mas eu digo no sentido de falando assim com aquela paixão mesmo, sabe, dizendo assim: eu sei do que eu estou falando, eu sei da experiência que eu tive, sabe, eu quero carregar isso para o resto da vida. Ela dizia, isso me marcou, irmãos, e isso precisa servir para nós, para que eu e você resgate essa essência, irmãos. Que valor nós estamos dando ao Espírito Santo? Que valor nós estamos dando, irmãos, à igreja que o Senhor nos permitiu a gente fazer parte? Que valor a gente dá nisso, irmãos? Não é? A gente precisa aprender, irmãos, a quando a gente vir para a casa de Deus, a gente precisa aprender a dizer assim: olha, eu não estou indo apenas num culto, eu estou indo encontrar com o meu Senhor. Gente, essa moça falava desse jeito, eu fiquei maravilhado, de verdade, maravilhado. Se fosse evangélica, vou falar uma coisa para vocês, era de primeira classe, se é que eu posso falar assim. Se fosse evangélica, era de primeira classe. Mas olha, falava do Espírito Santo de uma forma tão maravilhosa. E depois eu finalizei a corrida e falei assim: continue assim, eu sou pastor. Ela falou: oh, que legal, que bacana e tal, você é pastor, missionário aqui na cidade e tal. Eu falei: é isso aí, está tudo certo. Mas aquilo ficou marcado dentro de mim, irmãos, porque Deus usou a vida dela, você entende? E você acha que Deus não quer usar eu e você? O que você acha? A gente só precisa resgatar isso, né? De ter esse prazer, essa alegria, esse privilégio
de falar do nosso amigo Espírito Santo, de falar da palavra do Deus vivo que nós conhecemos, não é? Só precisamos disso, irmãos. Eu convido você a ficar de pé. Perdão pela mentira que eu contei para vocês no início, viu? Que eu falei que ia ser rápido. Não foi mentira, não. Eu queria ser objetivo mesmo, mas a gente precisa falar aquilo que o Senhor tem para falar com a igreja, né, irmãos? Resgata isso hoje, irmão. Resgata. O Espírito Santo está aqui, irmãos, nesse lugar. Ele habita em mim, Ele habita em vocês. O Espírito do Deus vivo, irmãos, não é qualquer coisa, é o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós precisamos de ter essa alegria de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, sabe, da gente se esforçar para isso, da gente parar de dar as nossas desculpas. Eu parei, eu não vim na igreja por causa disso, eu faltei no culto por causa daquilo outro. Irmão, não adianta você justificar para mim ou para o pastor da igreja, não, irmão. Você tem que, com Deus, resgatar a essência, em nome de Jesus.